Oi, gente, tudo bem? É, Hoje eu resolvi conversar um pouco com vocês para falar assim do tarô, porque eu acredito que tem muita gente que ou não conhece e as que conhecem ah, talvez acreditem que o tarô só serve para saber futuro, que sabe para fazer adivinhações. E na verdade, o tarô não é só para isso, né? Ele é muito mais complexo, né? Então eu acho que vocês já podem ter visto meus vídeos, mas meu nome é Margarete e nas redes sociais eu estou como a Maga do Tarô, que apesar não tem nada a ver com magia, nada esse meu nome. Esse é um apelido que eu trago desde a adolescência, porque além de a partir dos meus 12 anos eu ter me envolvido já nos estudos espiritualistas, né? E apesar de ter vindo de uma família extremamente católica praticante, mas a partir dos meus 12 anos eu conheci o espiritismo e comecei a estudar, a frequentar, e foram portas se abrindo para mim nessa ligação espiritual, hoje espiritualista, na verdade, né? Porque hoje eu não frequento nada, assim, nenhum lugar específico, mas eu venho estudando todos esses anos, tudo relacionado a essa área espiritualista. Então esse meu apelido veio por isso e também por causa de que eu sou química de formação. Então, juntando a química com a espiritualidade e tal, o pessoal começou a me chamar de maga, de maga, de maga, e aí ficou, né? Mas é isso. Agora, sobre o tarô, na verdade, ninguém sabe explicar a origem verdadeira, quando começou, quando apareceu. Aqui no Brasil, ele só começou a aparecer depois da Segunda Guerra Mundial, que começaram a ter alguns conhecimentos tal a respeito, né, do tarô. Mas antes disso, só na Europa mesmo que as pessoas conheciam, e mesmo assim não era todo mundo, era uma coisa muito secreta, muito escondida até, porque tem muita gente, né, que os estudiosos, quem faz os estudos mesmo do tarô, eles acreditam que isso tudo até tenha começado lá na época das Inquisições, né? Porque a Europa passou por várias inquisições depois da quando começou, depois da morte de Jesus, quando começou o cristianismo, né? E aí as pessoas que não seguiam o cristianismo começaram a ser perseguidos pela igreja, porque a igreja naquela época ela tinha um envolvimento muito grande político, né? Como sempre teve, mas aí as pessoas começaram a ser perseguidas e todo mundo que hum, não se dizia, né, cristão, então foi a época das fogueiras, da queima das pessoas, então as pessoas não tinham liberdade de expressar, de falar, de mexer com ervas, de fazer chás, nada. Eles eram denunciados e a partir daí perseguidos, né? Então parece que a humanidade não mudou nada, né? Nós já estamos só do cristianismo para cá há 2000 anos e eles acreditam muito que talvez essas 22 arcanos maiores do tarô, que também já foi trazida das letras hebraicas, porque as letras hebraicas são 22 letras. Então tem muita gente, muitos estudiosos que acreditam que eles começaram a desenhar essas cartas para conseguirem se comunicar, né, com criatividade, sem que fossem tão perseguidos, né? Porque você vê, tivemos várias inquisições, né? Teve romana e espanhola, mas a mais famosa de todas mesmo que ficou
foi que eles chamam de a Santa Inquisição, que foi a época mais terrível. E, isso durou 600 anos. Ela começou no século XII e terminou no século XVIII. Então, para vocês verem, né, como todos foram muito perseguidos e então muita gente morreu em função de, de tudo isso. E tudo sempre tendo a ver com muita política, muita, assim, né, querer que as pessoas realmente seguissem aquilo que eles queriam, né? Então é isso mais ou menos assim, o pouco que a gente sabe, né? Pouco que eu sei muito menos ainda, porque tem gente que estuda isso profundamente e está atrás de descobrir tudo isso, né? Então, mas aí como eu falei para vocês, o tarô, na verdade, ele é uma ferramenta muito poderosa para orientar as pessoas de conscientização e de ajuda para clarear, iluminar o caminho naquele momento que a pessoa está passando. Porque é assim, quando tudo está bem, quando tudo a vida da pessoa está legal, ninguém lembra do tarólogo, ninguém lembra de tarô. Ninguém acorda de manhã assim, toda feliz e satisfeita e fala, ai, hoje eu vou procurar uma taróloga. Não, as pessoas nos procuram normalmente quando elas estão muito em desespero, sem saber o que fazer, sem saber que atitude tomar. Então elas estão em busca de um conselho e de um desabafo, às vezes até para conversar com alguém, para colocar, expressar, né, aquilo que elas estão sentindo naquele momento. Então, por isso que o tarô, ele não é só adivinhar as coisas. Ele ajuda a pessoa a, a ver aquele momento, o que ela pode fazer, qual caminho, uma mudança de olhar, sabe, para aquela situação. Então é uma orientação realmente, né? E, e a situação que a pessoa está vivendo naquele momento, sabe? O tarô, ele é ligado muito, a gente fala, com o verbo estar. Nada é, tudo está naquele momento, naqueles dias, acontecendo aquilo, naquela situação. Então, tudo pode ser mudado. E a maioria das vezes, as mudanças ocorrem quando a gente procura tirar, consegue tirar a importância que a gente está dando para aquele problema, aquela situação. Então, é uma mudança de pensamento, uma mudança de olhar. Então, por exemplo, quando uma pessoa procura um tarólogo, o tarólogo verdadeiro, um tarólogo honesto, sabe? Ele ajuda a pessoa nesse sentido. Porque tem muita gente por aí que fica enganando todo mundo, sabe? Querendo fazer trabalhos espirituais usando o tarô. Então tem gente que acredita até que o tarô é coisa do demônio, é coisa do diabo, porque, sabe, as pessoas, tem gente que usa o tarô para enganar as pessoas, para ficar fazendo trabalhos espirituais. Então, engana muito as pessoas. Então, a gente precisa tomar cuidado aonde a gente vai, sabe? Porque a mudança sempre parte da gente. Então, mesmo quando você acredita num trabalho, mesmo quando você procura uma pessoa, vai para fazer um trabalho espiritual, o que vai dar resultado vai ser a sua crença naquele trabalho. Não é o trabalho em si. Porque às vezes a gente vai num lugar, a pessoa fala alguma coisa, você faz um banho, você faz assim de uma vela, um negócio e tal, mas você não está acreditando naquilo. Então o que acontece? A coisa não resolve. Então é a crença que a gente coloca e o foco que você coloca nas situações é que vão resolver ou não aquela situação que você está passando. Então, por isso que eu falo que o tarô, ele na verdade, ele orienta a pessoa. Ele deixa a pessoa mais calma, sabe? Ele indica caminhos que a pessoa pode mudar o olhar, mudar a crença daquele momento.
aquele foco que ela está dando naquele problema. E dá uma esperança, né? Claro, porque tudo é passageiro, tudo é momentos. Então, o tarô sempre até indica quanto tempo, mais ou menos, aquilo ainda pode persistir ou não, mas não é uma coisa de ficar dizendo que vai morrer gente, que tem trabalho feito para a pessoa, que ela precisa desmanchar trabalho. Não é essa a intenção do tarô. A intenção do tarô realmente é ajudar as pessoas a se melhorarem espiritualmente, emocionalmente, né? Porque vocês podem ver, a ciência, que não é ligada a nada religioso, ela expande, ela cresce. Olha a nossa tecnologia, olha o nosso mundo, tudo que foi inventado, tudo que foi feito pela humanidade, sabe? Eles se afastaram dessa coisa de ligação com a religião, sabe? E vão em frente, vão fazendo estudos científicos e tudo, e melhorando a vida da humanidade. Quantas coisas maravilhosas nós temos, né? Que foi inventada e que hoje nos proporciona uma vida muito melhor, né? Que nós temos, não vai longe, você quer ver mais celular, né? Então é isso, sabe, gente? A gente, agora o ser humano não. O ser humano fica preso, sabe? Preso de que tudo é errado, que tudo é pecado, que tudo faz mal, que tudo não sei o quê. Ficam na fofoquinha, na invejinha, na mesquinharia, achando que rico é gente ruim, que fez coisa ruim. Isso tudo são crenças que amarra as pessoas. E o ser humano continua sempre igual, gerações após gerações, acreditando nas mesmas coisas, né? E é duro, viu, pra gente melhorar um pouco, porque eu também venho dessa criação dos meus antepassados, né? Então, é muito difícil a gente mudar as coisas que foram colocadas na nossa cabeça, né? Mas é isso. Agora, voltando a falar do tarô, então o tarô é o seguinte, ele é formado de 78 cartas. São 22 arcanos maiores e 56 menores. E esses menores têm a ver com aquele baralho comum que a gente conhece, né? Que tem ouros, copas, espadas e paus. Só que para nós, esse baralho comum, ele tem significados diferentes, dependendo da situação da pessoa e também dos arcanos maiores que saíram durante um, um, um atendimento. Porque os arcanos maiores, eles têm a ver com o nosso inconsciente. Quando as pessoas tiram os arcanos maiores para uma leitura, em cada situação ali que ela está vivendo, ou uma situação da vida dela, quando às vezes a gente tira a tal da mandala, que é uma leitura de 12 cartas, onde cada posição tem a ver com uma área específica da vida da pessoa, os arcanos maiores, eles vão me mostrando as crenças que as pessoas têm no inconsciente dela. E o que está acontecendo lá dentro, que está projetando para fora, aparecer essas situações que aí os arcanos menores ajudam a gente a elucidar aquela questão, né? E aí sim orientar a pessoa. Então não adianta a pessoa querer mentir, que nem já aconteceu várias vezes comigo, né? De você estar vendo ali a situação e a pessoa jura para você que não está acontecendo daquele jeito. Mas eu sei que está, porque os arcanos, essa energia, ela não mente, né? E então é isso, são 56 arcanos no total. A carta nesse caso, as cartas de ouros, quando elas saem, né? Eu tiro os arcanos maiores, depois eu vou juntando os menores. A carta de ouros, para nós, ela simboliza tudo que se relaciona ao plano material, né, da vida da pessoa.
Então, isso inclui trabalho, finanças, o dinheiro e coisas que ela quer comprar, coisas que ela quer fazer, negócios, né? E então relacionado tudo isso a ouro, carta de ouro. Copas está relacionado com os nossos sentimentos e emoções e até a saúde quando está relacionada a essa parte emocional. As espadas já mostram dificuldades, cortes, sabe? Aquele momento em que a pessoa está cega, assim, de raiva, quer se vingar, está com medo. Então, também pode indicar cirurgias, procedimentos médicos que a pessoa naquele momento talvez ou está fazendo ou vai fazer, né? E paus são cartas muito imediatistas, aquilo que vai acontecer mais rapidamente na vida da pessoa. E também fala muito da parte profissional e da parte espiritual, né? Então, eles são complementos, esses menores, eles são complementos da energia poderosa dos arcanos maiores que os arcanos maiores estão trazendo naquela leitura. E tudo que acontece na nossa vida, como eu já falei, ela pode ser mudada. A partir do momento que você muda o foco, muda a compreensão. E como normalmente o tarô mostra pra gente coisas no seu inconsciente, que na maioria das vezes a gente nem sabe. Você às vezes está passando por situações difíceis em certas áreas, e você nem sabe que lá no seu inconsciente tem coisas gravadas que te seguram, que te prendem. Então, às vezes o tarô, ele mostra para a pessoa naquela área que mudança que ela pode fazer, de mudança de olhar para as coisas, né? E tirar às vezes o foco um pouco daquilo que está deixando a pessoa com tanto desespero, né? Então é isso. Então o que eu pergunto para vocês é assim, dá uma olhada na vida de vocês assim, qual área da sua vida que está precisando de uma solução, que respostas você pode estar buscando para o que está acontecendo, ou as coisas repetitivas que acontecem na sua vida. E o tarô vai te ajudar com uma boa orientação, ajudar no direcionamento e que ele ser como uma lanterna, né? Que a gente acende no caminho da pessoa para ela olhar aquela situação de uma forma diferente, tá bom? Então por hoje é só, e no próximo vídeo eu vou falar sobre essa tal de crenças, que todo mundo que lê livros de autoajuda, de coisa, todo mundo fala muito em crença, crença, crença. E então no próximo vídeo eu vou comentar sobre isso. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.